Olá, olá, de volta, de volta. Agora a gente vai bater um papo para resolver a nossa questão de número 2 aqui, selecionada por mim, questão proposta em 2022 para a gente poder estudar. A VUNESP menciona para nós o Excel versão 2016, como a gente já conversou, são questões também válidas para versões posteriores, configuração padrão, para mostrar quando um documento pode estar liberado após passar por determinada comissão. Então, veja, ó, coluna A VUNESP colocou aqui na célula 1, comissão A. Coluna B, na célula B1, comissão B. E aqui nós temos sim, não, não. Aí a VUNESP diz, uma fórmula foi colocada lá na célula C2. Qual fórmula? Eu não sei. Por isso que nós vamos ter aqui embaixo 5 que para nós? Alternativas com fórmulas. Então, é uma questão cujo resultado, alternativa correta, é a presença de uma o que para nós? De uma fórmula. Então, a gente vai ter que trabalhar qual é a fórmula que traz o resultado que está sendo visualizado aqui para nós na nossa coluna C, tá certo? Então, vamos lá. Aí a VUNESP menciona para a gente continuar. Foi inserido para nós uma fórmula na célula C2, aqui para nós, onde tem a resposta verdadeiro, e essa fórmula ela foi arrastada pela alça de preenchimento. A alça de preenchimento é o maisinho, né, que aparece quando o mouse é posicionado no canto inferior direito da célula que possui a fórmula, né? Então, essa fórmula ela vai ser levada para as próximas células e lembrar que, nesse caso, a fórmula ela passa a ser atualizada. E a VUNESP fala qual é a fórmula para nós contida aqui na célula C2 que atende ao enunciado e aos valores vistos na imagem. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a função E na alternativa A, nós temos a função OU na alternativa B, nós temos a função para nós não na alternativa C, depois nós temos a função verdadeiro na alternativa D, nós temos aqui a função verdadeiro, e nós temos lá na alternativa E a função falso. Ou seja, para nós, todas essas funções pertencem à categoria de lógica. Vamos aqui bater um papo aqui já na tela do Excel. A gente tem a guia fórmulas, a categoria para nós lógica. Função E, função OU para nós, função não, função para nós verdadeiro e função para nós falso. Então, todas as funções estão aqui estabelecidas na categoria de lógica para a gente. Muito bem. Então, vamos lembrar. A função E também vale, né, na lógica. A gente vai comparar, ó, nós temos duas condições propostas aqui na questão, né, na alternativa, e a função E, ela vai trazer como resposta a palavra verdadeiro, se todas ver, ó, escrevi até errado aqui, hein, gente? Vamos lá, vamos corrigir aqui, verdadeiro. A gente fica concentrado aqui e a mão vai para o outro lado. Verdadeiro. Se todas as condições forem verdade. Se pintar uma condição falsa, a função E resulta em falso. Tá bom? Então, veja. A2 tem sim para nós. Ó, A2 tem sim. Certo? Então, A2 é igual a sim. Então, isso é verdadeiro. O B2 para nós, olha, vai lá, B2 para nós também tem sim.
Então, a nossa resposta é sim. Ou seja, verdadeiro responde para nós. Agora, analisa. Essa fórmula, ela vai ser copiada para as demais células. Então, esse verdadeiro aconteceu na C2. Quando você levar essa fórmula para C3, eu tenho que ter falso ó, como resposta. Então, vamos lá. O A2, ele vai virar o que para nós? A3, sendo igual assim. E o B2 vai se tornar o quê? B3, sendo igual assim. Então, vamos analisar. O A3 tem sim, então aqui é verdade. O B3, olha, tem não. Então, aqui é falso. Como nós estamos diante da função E, para ser verdade, ambos deverão ser verdade. Então, a nossa resposta aqui será falso. Que bateu, ó, é falso. Eu preciso levar essa fórmula lá para a célula C4. A célula C4, agora eu vou ter a fórmula A4 sendo igual assim. B4 sendo igual assim. Agora a gente vai analisar. Tudo tem que dar agora, ó, falso. Então vamos lá. Quanto nós temos no A4? O A4 a gente tem não. Então não é igual assim? Não, né? Então aqui nós já temos um falso. Como a gente está diante da função E, pintou um falso, o resultado já é falso. Então, a alternativa A, por enquanto, está dando certo. Agora, eu preciso ainda fazer essa leitura lá na célula, o quê? C5. Se na C5 também der falso, a alternativa A vai responder. Senão, a gente vai ter que partir para outra alternativa. Lembrar que só na primeira célula não resolve a nossa questão. A gente tem que levar para as próximas células, porque tem que ser... A fórmula, ela foi levada para as próximas células pela alça de preenchimento. Então, veja, aqui vai ser o quê? A5, se é igual a assim, e o B5, se é igual a assim. O A5 tem não. Não é igual a assim? Claro que não, né, Roseli? Então, aqui para nós é o quê? Ó, A5 tem não. Não é igual a 5? Não, é falso. Como é falso e nós estamos diante da função E, então aqui também é falso. Então, nós temos falso, falso, falso e verdadeiro. Ou seja, qual é o resultado que nós tivemos lá na imagem? Verdadeiro, falso, falso e falso. Então, o que vai acontecer? A nossa alternativa A, ela já vai responder a nossa questão. Mas para tornar essa questão verdadeira, alternativa verdadeira, você tem que passar por todas as etapas. Quer ver? Vamos lá só para a gente visualizar a alternativa B, que aí a gente já começa a fazer essa leitura e essa interpretação. Lembrar que essa fórmula vai estar lá na linha 2, lá na célula o quê? C2, certo? Então, vamos lá. A função ou. Quando a gente usar a função ou, precisa que uma condição seja o quê? Verdade, para a resposta ser verdade. O ou, ele só vai ser falso quando todas as condições forem falsas, ok? Então, vamos lá. Nós temos um ou. Qual é o valor da A2? A2 vale sim. Sim é igual a sim? Verdade. Qual é o valor de B2? B2 vale sim. Sim é igual a sim? Verdade. Então, verdade, verdade, a primeira resposta para nós é verdadeiro. Seguindo o nosso raciocínio, se a gente observar, a gente verifica que a alternativa B, ela trouxe a resposta verdadeiro na primeira célula, e a alternativa A, ela também trouxe para nós a resposta verdadeira. E o candidato fala, tem duas alternativas corretas, e não é verdade. Eu vou observar sempre
que essa é uma questão que a fórmula ela é inserida numa célula e depois ela é levada para outras células. Então, eu preciso lembrar de também fazer essa análise. E algumas vezes essa fórmula ela tem que ser levada para outra célula e ser analisado o resultado, porque a questão pede. Aqui, o que a questão falou para nós? Veja, ela disse, a fórmula ela foi inserida na célula C2, e arrastada pela alça deu o quê? Preenchimento. Então, essa fórmula foi levada para as demais células. E uma fórmula, quando é levada para as demais células, elas são atualizadas. E a gente tem que lembrar disso. Aqui na alternativa B, olha, eu vou seguir aqui com vocês. Nós temos a função O. Então, por exemplo, se a gente levar essa fórmula lá para a célula C3, então nós vamos ter, se o A3 for igual a assim, e se o B3 também for igual a assim. O A3 para nós tem sim. Então, A3 é igual a sim, então é verdade. O B3 para nós tem não, não é igual a sim, é falso. Como nós estamos diante de um ou, verdade e falso, vai dar o que para nós? Verdade. Então, na segunda linha, no caso, né, na segunda célula, que é a C3, eu tive a resposta verdadeiro. E se a gente olhar na planilha, a resposta ela é o quê? Ela é falso. Então, a nossa alternativa B, ela já não responde a questão, mas veja, para eu tornar a alternativa B errada, eu precisei testar a segunda linha, que a fórmula foi copiada da C2 para a C3. Então, aqui, olha, nós temos um erro, porque lá na planilha, qual é a resposta que nós temos? É a resposta falsa, então deveria ter falso. Então, a B está errada, com certeza, na segunda fórmula. A alternativa C, nós vamos encontrar um problema com a sintaxe da função não. E também vai acontecer daí para baixo, né? Vamos lá analisar? O que vai acontecer? A função não é a função que gera o que para nós? A negação. Quando a gente trabalha com a função não, eu tenho uma condição para negar. Então, não é essa condição. Aqui nós temos duas condições para trabalhar a negação. Então, nós vamos ter, quando inserir essa fórmula lá dentro da planilha, um excesso de informação na fórmula. Então, nós vamos ter um problema aqui com a fórmula. Vamos lá para vocês visualizarem dentro do Excel, veja, ó, igual, vou trazer aqui a função não. Então, eu vou colocar A2 igual a sim, ponto e vírgula, B2 para nós, alternativa C, também para nós o quê? Igual a sim. Quando eu fechar o parênteses e pressionar a tecla Enter, olha o que nós vamos ter. Você inseriu um número excessivo de argumento para essa função. Porque a sintaxe da função não, ela recebe uma condição para ser negada. Então, quando a gente for trabalhar com a função não, então a função não é uma condição ou é uma informação que deverá estar lá na sintaxe para que ela seja levada, né, para o nosso resultado. Então, sempre que você for receber, trabalhar com a função não, lembra que a função não, ela tem, claro, como todas as funções, a sua sintaxe. Então, por exemplo, ó, eu vou dar OK. Então, se eu apagar essa informação, ó, veja, eu vou dar Enter. Então, a resposta é falso. Por que a resposta é falsa, Roseli? A2 é igual a sim? Sim, é igual a sim. A função não é a negação. Então, se eu estou falando da negação, se A2 é igual a sim, eu nego sim. Tá certo? Então, quando a gente for trabalhar, olha, com a função não, veja, qual é a sintaxe da função não? Eu só vou inserir o valor lógico a ser analisado e depois ser negado. Então, para nós, quando a gente analisa a alternativa C para nós, essa parte aqui da nossa alternativa,
ela é um excesso. Então, a sintaxe para nós, ela é: me traz a função e agora aqui dentro do parênteses você me dá o valor lógico. Eu vou analisar esse valor lógico e vou trazer uma resposta. Lembrar que o não é sempre uma negação, então se dentro do parênteses eu tenho sim, vou negar e vou ter não. Se eu tenho não, eu vou negar e vou ter sim. Ou seja, é o contrário, né? Essa negação. Então, sabendo disso, o que nós temos? A alternativa C, ela não é uma alternativa passível de resultado. A gente precisa reorganizar essa forma. Agora, nós temos a função verdadeiro e a função falso. Como essas duas funções, elas trabalham, né? Então, vamos falar um pouquinho da função verdadeiro e da função falso. Então, vamos lá. Partimos do princípio que o que eu estou trazendo é verdadeiro. Então, a função verdadeiro retorna o valor lógico verdadeiro. E a função falso? Olha, a função falso retorna o valor lógico falso. Como assim? Vamos lá trabalhar. Vamos escrever aqui, verdadeiro. Então, o que a VUNESP coloca para nós lá na alternativa D? O A2 é igual a sim. Então, nós temos aqui uma função, uma condição. E aí ela continua. O B2 também é igual a sim. E vou fechar o parênteses. Se eu pressionar Enter, o que vai acontecer? Nós temos também um problema na fórmula. Sério, Roseli? Sério. Porque a função verdadeiro, ela trabalha dando ênfase àquele elemento, tornando aquele elemento verdadeiro. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui ó, só A2 para vocês visualizarem. Verdadeiro A2. Ele também trouxe erro de sintaxe. Eu vou colocar verdadeiro, abriu e fechou parênteses, a condição é verdadeiro. Normalmente, a gente utiliza a condição verdadeiro dentro de outras condições. Lá, para nós, né, resposta verdadeiro e falso. Então, veja, como é trabalhada a sintaxe da função verdadeiro. Então, quando a gente abre o Excel e começamos a digitar a função, a gente verifica como é a sintaxe. Então, veja, ó, verdadeiro abriu e fechou parênteses. Então, dentro desse parênteses, nós não vamos ter nenhuma informação. Então, a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E, nós tivemos as funções sendo usadas de modo errado, contrário à sintaxe proposta pela planilha eletrônica. Então, se for para usar a função verdadeiro, ela já vai trazer um valor lógico verdadeiro. Então, a gente pode usar isso dentro de outras funções, mas dentro desse parênteses, ela não vai receber condição. Então, para nós, trabalhando com a análise, né, da nossa alternativa de dado, a sintaxe da função verdadeiro, ela está o quê? Errada. Ela não vai trazer informação fazendo essa construção da forma. Então, se A2 for para nós o sim, como mencionou a questão, se o B2 para nós for também o sim, vou fechar parênteses e vou fechar aqui as aspas, enter, nós temos um problema na fórmula. Mas por que a gente tem um problema na fórmula? Porque essa sintaxe não vai ao encontro do que realmente é trabalhado com essa função. Então, a nossa alternativa D, ela está errada, em decorrência da estrutura da função na questão. E a mesma coisa vai acontecer para quem? Para a função falso, tá? Então, nós vamos sair dessa proposta
e nós vamos trabalhar com a função falsa. Ela também é usada da mesma proposta da função verdadeiro. Então, a sintaxe para nós é falso, abre e fecha parênteses. Se eu trouxer a mesma proposta, se A2 for igual a sim, fecho lá as aspas, se B2 for igual a sim, fecho e fecho, vou dar enter, nós também vamos ter erro na fórmula, tá bom? Por que nós vamos ter erro na fórmula? Porque a sintaxe dessas funções é diferente. Então, voltando aqui para nós, olha, alternativa E, nós vamos ter também erro na fórmula. Então, a função verdadeiro, a função falso, ela não tem informação dentro do seu parênteses, ela não vai trabalhar com a informação condição. Então, para eu trabalhar com o falso lá dentro da minha célula, eu já vou declarar que aquela informação é falso. Para eu trabalhar com a função verdadeiro, eu já vou declarar que aquela informação é verdadeiro. E dentro do parênteses, nós não vamos receber nenhuma informação. Então, tanto a alternativa D quanto a alternativa E, nós tivemos esse problema. E a alternativa C, nós também tivemos um problema com sintaxe, porque a função não ela analisa só uma condição, e não um conjunto de condições. Então, a alternativa C, a alternativa D e a alternativa E elimina. A e a B, se você testou a célula C2, você tem verdadeiro para ambos, então, inicialmente, as duas estão corretas. Tenho que testar a segunda linha. Testei da alternativa A a segunda linha, testei da alternativa B a segunda linha. Da alternativa B deu errado, responde para nós a alternativa A. Então, é uma questão que eu considero aí uma questão trabalhosa, uma questão difícil, se o candidato não reconhece as demais funções. Então, função E, função ou, função não, função verdadeiro e função falso. Ok? Lembrar que função não tem só um elemento lá no parênteses, o verdadeiro não tem nenhum elemento, ele já torna aquela resposta, né, aquele valor lógico verdadeiro, e também é válido para o falso, ele já traz aquele resultado como falso, ok? Então, é uma questão bacana para a gente colocar para estudar, e a nossa alternativa correta, nesse caso, será a alternativa A, beleza? Muito bem, agora o que a gente faz? A gente fecha essa questão, e outras aí virão. Tchau.